Então, o ácido salicílico, ele é um fito-hormônio fenólico que regula muitos aspectos do crescimento e do desenvolvimento vegetal, além de mediar várias respostas a estresses bióticos e abióticos. Então, como podemos ver aqui nessa ilustração da molécula, ele possui um anel aromático ligado a um grupo hidroxila ou a seu derivado funcional. A biossíntese do ácido salicílico pode ocorrer por duas vias principais. Esta, que está representada nesse slide, é a via dos fenilpropanoides. Então, a partir da L-fenilalanina, com a ação de duas enzimas principais, ocorre a conversão a ácido salicílico. Outra via é a via do isocorismato, que a partir então do corismato, também por ação de duas enzimas principais, ocorre a conversão a ácido salicílico. O ácido salicílico ele é conhecido por ser regulador positivo da senescência. Este é um exemplo retirado do livro de Theis e Zeiger, onde vários estudos perceberam que o conteúdo de ácido salicílico nas folhas de Arabidopsis, que é um gênero da família Brassicácea, a mesma família dos couves, aumenta à medida que as concentrações de clorofila diminuem. E em Arabidopsis mutantes, então algumas plantas com mutações que as tornavam defeituosas para a sinalização do ácido salicílico, a senescência foi retardada. Ou seja, à medida que o conteúdo de ácido salicílico nas folhas aumenta, a atividade da senescência, então a ocorrência da senescência passa a se acentuar mais. Além disso, o ácido salicílico também propõe e promove defesa a insetos sugadores. Insetos sugadores, como os pulgões, eles causam poucos danos mecânicos aos tecidos vegetais, mas eles geram grande perda, redução na produtividade. Assim, ao passo que os insetos perfuradores, mastigadores, aqueles que causam graves danos aos tecidos, ativam a rota do ácido jasmônico, os insetos sugadores, por sua vez, ativam a rota do ácido salicílico. Também promove defesa contra herbívoros e patógenos. Então, essas respostas de defesa, elas são reguladas por ritmos circadianos, assim como cerca de 1/3 de todos os genes das plantas, que exibem regulação circadiana em sua expressão. No que tange o ácido salicílico, o acúmulo desse ácido ele é diurno, ele é progressivamente diurno. Assim, aumenta-se a resistência das plantas contra bactérias patogênicas se essa infecção ocorrer no início da manhã. Essa figura também é tirada do livro de Theis e Zeiger. Podemos ver um pouco como acontece a defesa contra herbívoros e patógenos a partir da biossíntese do ácido salicílico. Também vamos entender agora como essa biossíntese do ácido salicílico está relacionada à resistência sistêmica adquirida nas plantas. Então, a resistência sistêmica adquirida, ela ocorre quando um único contato com o patógeno já é suficiente para se aumentar a resistência a ataques futuros. E alguns estudos atuais vêm mostrando que o nível de ácido salicílico ele aumenta na região de infecção logo após o ataque inicial. Então, para investigar melhor isso, algumas triagens genéticas foram realizadas, buscando mutantes insensíveis ao ácido salicílico e também incapazes de sintetizar proteínas relacionadas a patogênios. Então, proteínas PR, que são proteínas relacionadas a patogênios. Inicialmente, um único locus gênico, então uma única proteína, tinha sido identificada, a NPR1, a qual não é receptora do ácido salicílico. Mas, posteriormente, 2 parálogos, então derivados da duplicação gênica, foram descobertos. Então, 2 locus, o NPR3 e o NPR4, responsáveis, então, pela síntese dessas duas proteínas, e essas sim atuam como receptoras do ácido salicílico. Nessa figura, podemos ver como acontece a resistência sistêmica adquirida em relação ao ácido salicílico. Então, como podemos ver nessa imagem aqui do centro, no sítio de infecção primária, o conteúdo de ácido salicílico ele aumenta. Podemos perceber que ele se liga a NPR4 e a NPR3, não se ligando a NPR1 como discutido no slide anterior. Esse acúmulo de ácido salicílico na região de infecção faz com que os monômeros de NPR1 sejam liberados e vão aos poucos se acumulando no núcleo. Esse acúmulo progressivo dos monômeros de NPR1 faz com que haja uma ligação com NPR3. Essa ligação com NPR3 promove a degradação de NPR1.
Então, NPR1 é degradado. Já em células vizinhas, né, no sítio distal, conhecido como sítio distal, o conteúdo de ácido salicílico, a concentração de ácido salicílico, ela é mais baixa, porque não foi nessa célula que aconteceu a infecção inicial. Esse conteúdo menor de ácido salicílico faz com que não haja essa liberação de NPR1 e esse acúmulo de NPR1. Não havendo o acúmulo de NPR1, não ocorre, consequentemente, a ligação com o NPR3. Essa ligação não ocorre, então o NPR1 não se degrada. Como o NPR1 não se degrada, ele vai se acumulando no núcleo da célula, e isso é um sinal para ativar os genes PR, então os genes que sintetizam as proteínas relacionadas a patogênese. Por isso, então, que o ácido salicílico ele atua como um regulador, como um sinalizador de infecções para a resistência sistêmica adquirida, gerando, então, uma defesa secundária das plantas. Agora eu vou falar um pouco sobre um artigo que estudou o ácido salicílico. Ele é o artigo intitulado A aplicação de ácido salicílico alivia os efeitos adversos do estresse do triclosan nas plantas de tabaco por meio da melhoria da fotossíntese da planta e do sistema antioxidante. Então, só uma introduçãozinha sobre o que é esse artigo. Esse artigo investigou, então, o triclosan, que é um clorofenol altamente bacteriostático e utilizado em uma ampla gama de produtos de consumo. Por isso, ele se torna um dos poluentes orgânicos mais encontrados nas lamas de esgoto. Isso promove a inibição da germinação de sementes de tabaco. Em concentrações baixas já pode inibir a germinação de sementes de tabaco. E em concentrações mais altas, em maiores, esse triclosan ele pode suprimir o crescimento da planta do tabaco, porque ele regula negativamente os teores de clorofila. Então, ele restringe a fotossíntese e, além disso, ele aumenta a geração de espécies reativas de oxigênio. Então, atuando aí no sistema antioxidante da planta. Assim, o principal resultado desse artigo, que investigou o tratamento com ácido salicílico, foi que a aplicação de ácido salicílico pode aumentar significativamente a fotossíntese líquida, aumentando a atividade da enzima antioxidante e aumentando, desse modo, a tolerância da planta do tabaco ao triclosan. Como podemos ver nessa figura retirada do artigo, aqui nessa primeira linha está o controle. Na linha do meio, as plantas que foram, então, intoxicadas, infectadas com o triclosan. E na última linha aqui de baixo, na última foto aqui de baixo, as plantas que tiveram contato com o triclosan, mas que foram tratadas com o ácido salicílico. Então, a gente pode perceber a diferença entre a imagem aqui do centro e a imagem de baixo, onde as plantas que receberam o tratamento com ácido salicílico aumentaram a fotossíntese líquida, aumentaram a atividade das enzimas antioxidantes, então evitando os efeitos negativos do acúmulo de espécies reativas de oxigênio, e por isso aumentou a tolerância da planta do tabaco ao triclosan. Essa é só uma outra imagem para ilustrar também do artigo, que fala um pouco sobre quais proteínas que são ativadas, mas aqui a gente pode ver as diferentes concentrações de triclosan a que as plantas de tabaco foram submetidas, e nessa linha aqui de cima, essas 4 imagens aqui de cima, são as plantas que receberam o tratamento com ácido salicílico. Então, a gente pode observar aqui na concentração maior de triclosan, que foi 50 mg por quilo, as plantas que tiveram o tratamento com ácido salicílico tiveram, então, um crescimento maior, um desenvolvimento maior do que as plantas que não foram tratadas com ácido salicílico, que estão aqui, num estágio bem pobre de desenvolvimento e sem nenhuma sanidade. Então, seria isso. Essas são as duas referências, então, utilizadas para esse trabalho.